O que é humor negro e, mais importante, é uma expressão racista ou não é? E aí, tudo tranquilo? Bom, eu sou o André Bolsinhos, faço parte da Guilda de Comediantes, um grupo de roteiristas que trabalha com humor já há muito tempo, há vários anos. Trabalhamos na Globo, fizemos teatro, fizemos cinema e tal. E a gente vê com muita frequência as pessoas olharem uma piada mais agressiva, sobretudo, às vezes politicamente correta, e falar: ah, aquilo ali é humor negro de qualidade, aquilo é um humor negro ruim. Ou, por outro lado, também pessoas reclamando do uso da expressão por ser racista. Então, a gente vai agora tratar sobre a origem da expressão para entender o que ela significa, ou pelo menos o que ela significava quando ela nasceu. Infelizmente, ninguém tem certeza de como a expressão nasceu. Mas calma, não precisa ir embora daí, porque existem algumas possibilidades. Uma delas é o nascimento da expressão ter sido na Primeira Guerra Mundial. Para quem não gosta de história, a Primeira Guerra Mundial foi aquela guerra onde as trincheiras se consolidaram como o grande evento do conflito, e durante anos, sobretudo ali na França, os soldados ficavam dentro das trincheiras, grandes buracos, que eram na verdade quase que labirintos, e conviviam constantemente com a morte, porque havia muitos bombardeios, já tinha avião, então era muito comum você conviver ali durante dias, semanas, meses com vários cadáveres. E aí essa situação, até para que a pessoa conseguisse lidar com isso mentalmente, eles começam a fazer brincadeiras com os mortos. Tem uma história conhecida de uma trincheira francesa, onde os caras estavam montando a trincheira, botando aqueles sacos de areia e tal para se proteger, e aí vem uma bomba bem na hora que eles estavam reconstruindo a trincheira, mata uma porção de gente. E uma das pessoas, um dos mortos, o braço dele fica preso entre os sacos de areia. E aí os caras não conseguem tirar ali. E aí fica a mão do cara ali. E aí, para não ter o trabalho de refazer tudo e tal, deixaram a mão do cara. E todo dia de manhã eles iam lá e cumprimentavam o fulano. E aí, Pierre e tal, tudo bom, tranquilo? Batia a mão dele, dava um high five ali. Um humor negro. Aí, uma das possibilidades é a expressão ter nascido nesse sentido, né? Um humor com a morte, com um morto, algo, enfim, muito raro e muito difícil, e que só uma situação, ou pelo menos aquela situação ali, explicava um pouco. No entanto, se ninguém sabe exatamente como a expressão surgiu, ela foi popularizada pelo André Breton, um escritor ali do início do século, da primeira metade do século XX, que, escrevendo sobre um poeta dadaísta de um movimento ali do início do século XX, o Tristan Tzara, um romeno que morou muito tempo na França, ele, falando da obra desse cara, classificou ele como um poeta de humor negro. E o humor negro era no sentido de tocar em temas que são tabus para a sociedade, né? Como, por exemplo, a morte, como, por exemplo, doenças, pestes, coisas que a sociedade tem muita dificuldade de tratar, né? A ideia do tabu é uma ideia, enfim, já conhecida, muito estudada e tal, sobretudo entre os antropólogos. São temas que as sociedades humanas costumam evitar ou tratar de maneira metafórica. E, segundo o Breton, o Tzara conseguia brincar com esses temas, com esses assuntos, de uma maneira espetacular. Ele usa a expressão humor negro para elogiar, dizer: olha, apesar de tratar de temas sombrios, de temas difíceis, espinhosos, ele faz isso com muita qualidade, traz uma verdade, faz com que as pessoas consigam enxergar, encarar esse tema de uma nova maneira. Porque o humor negro, né? A ideia do negro era a ideia da escuridão, das trevas, do sombrio, né? A gente tem que lembrar que o ser humano, ele é uma espécie que depende muito da visão. Se a gente se comparar com outros animais que têm um olfato muito bom, uma audição muito boa, o ser humano precisa muito da visão. É um animal que basicamente, né, depende da visão, óbvio, né, tem exceções e tal, não só, mas assim, como espécie, a gente sempre dependeu muito da visão. Portanto, a escuridão sempre foi algo a ser temido. Você pega na Bíblia, por exemplo, você tem toda essa ideia das trevas como um lugar ruim, porque quando a gente não enxerga, isso é muito difícil para o ser humano enquanto espécie. Então o humor negro era nesse sentido, de um lugar de temas sombrios, de temas perigosos, interditados,
ou, enfim, muito espinhosos. Então a expressão não parece ter nada a ver com raça, com racialidade, com africanos, com descendentes de africanos, com cultura negra, e nem sequer com algo ruim, como a gente viu, tinha a ver com temas delicados, nesse sentido do tabu, de evitados pelas sociedades humanas em geral, mas de uma maneira positiva, né? Consegue tratar disso de uma maneira que traz uma nova verdade, faz com que a pessoa consiga enxergar. Então o que a gente vê muito é o erro para os dois lados, a gente achar que o humor negro é tratar de temas politicamente incorretos. O cara fez uma piada, sei lá, uma piada com uma minoria, uma piada, enfim, com um grupo explorado, isso aí é o humor negro e tal, tem mais a que fazer, como se fosse sinônimo de politicamente correto. E não tem nada a ver com isso. E ao mesmo tempo você vê também grupos dizendo, vamos parar de usar porque o humor negro é racista, e não, né? A ideia do negro ali tem a ver com a escuridão, nesse sentido de claridade e trevas, e não com uma coisa racializada. E aí, espero que tenha ficado mais claro. Segue aqui a Guilda para mais conteúdo sobre comédia e de comédia. Forte abraço!